Quero saudar a todos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho segundo São Lucas. Vamos ler hoje duas parábolas. Hoje nós vamos falar sobre a nossa 17ª parábola. A saber que já vai mais do que isso, né? Porque na realidade, quando a gente falou na semana passada a respeito da parábola, quando falamos sobre a parábola das bodas, nela envolvemos umas duas parábolas de Jesus, né? Chamada parábola dos dois filhos e a parábola dos lavadores maus, né? Que tem todo o contexto junto com a parábola das bodas, né? E quando falamos da parábola do filho pródigo, falamos também da parábola do dracma perdido, né? E falamos também da parábola das 100 ovelhas. Então, na nossa contabilidade aqui já excedeu 17 parábolas. E hoje vamos contar duas parábolas, né, que também tem tudo a ver as duas. É a parábola do amigo importuno e do juiz iníquo. E ambas estão no mesmo evangelho, no evangelho de Lucas. A primeira está no evangelho de Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 5. Amém? Glória a Deus, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 5, amém? Do 5 até o versículo 8. Então diz assim: Disse-lhe ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará, por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Agora, ainda no Evangelho de Lucas, vamos no capítulo 18, e vamos também ler a respeito da parábola do juiz iníquo, que está no capítulo 18 de Lucas, a partir do versículo 1, e se estende também até o versículo 8. Amém? Então diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém? Essas duas parábolas, irmãos, elas se dão no mesmo contexto. No mesmo contexto do mesmo assunto que Jesus aqui nos ensina, né? Sempre lembrando que sempre que Jesus contava uma parábola, ele sempre trazia um ensinamento de coisas de caráter moral ou de caráter espiritual. E é claro que o centro dessas duas parábolas está na perseverança quanto o orar, quanto a oração. Amém? A perseverança. E Jesus conta essas duas parábolas e nelas nós vamos extrair justamente a essência daquilo que ele estava ensinando aos seus discípulos. É claro que as parábolas, elas tinham esse contexto de ensinamento, então certamente Jesus ele chamava seus discípulos e eles começavam a ensinar de uma forma que eles pudessem memorizar aquilo. Era algo, digamos assim, que pudesse ser cravado na mente, no coração deles, ainda que algumas vezes eles não entendessem de imediato,
mas uma vez que Jesus explicava a parábola, ela ficava nítida, né, para absorção, para que pudesse ficar ali fundamentado na vida deles. Interessante que a Verônica fez uma leitura que ela está totalmente contextualizada, né, dentro daquilo que a gente vai falar hoje. Ela não estava nem sabendo que hoje iríamos falar sobre essa parábola. Bom, a primeira parábola, irmãos, ela está contextualizada dentro de um tema já propício. Você veja só, a partir do versículo 11, do capítulo 11 de Lucas, a partir do versículo 1, né, onde a gente leu a primeira parábola, que começa no versículo 5, Jesus vai falar a respeito da oração dominical, né? Jesus, quando um dos seus discípulos chegou para ele e disse assim: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus vai e ele ensina ali a oração modelo, né, que nós conhecemos, que é a oração do Pai Nosso. Jesus fala sobre a parábola do amigo importuno, e logo após, Jesus incita a orar, que foi o texto que Verônica leu, só que ela leu lá em Mateus 7, de 7 a 11. E aqui está em Lucas 11, de 9 a 13. Então, está dentro desse contexto, né, que alguém diz: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus ele ensina o modelo de oração. Depois Jesus conta a parábola desse amigo importuno, e logo após Jesus incita, ou seja, incentiva, ele encoraja quanto à oração. Mas vamos lá. A primeira parábola, né, ela se dá na ideia de que um homem, né, ele tinha um amigo, e esse amigo dele já estava na sua casa com as portas fechadas, quando de repente chegou alguém na casa desse amigo, né, e ele precisava falar com esse seu amigo vizinho lá, pois ele não tinha nada em casa, porém o amigo já estava com as portas fechadas, né? A ideia central dessa parábola é realmente a perseverança, tanto numa quanto noutra, e Jesus vai deixar isso bem explícito aqui para a gente. Mas observa, alguns costumes, né? A gente vê que para o judeu, ele tinha toda uma forma, ou seja, um rito de comportamento. E algumas coisas para eles era, digamos assim, como se fosse uma quebra de protocolo, né? Teoricamente, um judeu, ele passava o dia todo com a porta da sua casa aberta, né? Geralmente a casa de um judeu era uma casa pequena, na maioria das vezes de um cômodo só, onde naquele mesmo cômodo ali eles tanto se alimentavam quanto eles dormiam ali. Então eles passavam o dia geralmente todo com a porta aberta, e quando chegava a hora de dormir, eles travavam aquela porta, certamente por ser apenas um cômodo, né? Então toda a família deitava ali naquele cômodo e ia dormir. Então imagina, de repente, todo mundo dormindo no mesmo cômodo, né? Todo mundo dormindo ali com algumas esteiras lançadas no chão, e de repente chegar alguém, né, fora de hora, porque a Bíblia vai falar o quê? Chegou ele à meia-noite. Uma hora um pouco inconveniente, né, para alguém chegar na porta de outro e pedir 3 pães. Mas é isso que acontece. Esse amigo chega na casa do vizinho, que é seu amigo, e diz: olha, amigo, puxa, abre aí, me serve de 3 pães, porque chegou um amigo meu em minha casa, eu não tenho nada para servir. E esse amigo responde lá de dentro: puxa, amigo, já estou de portas fechadas, né? Meus filhos já estão todos deitados aqui comigo, ou seja, correria o risco de se levantar, de incomodar, de atrapalhar, né, de cair por cima do outro, ou seja, iria gerar um transtorno aquela situação. Porém, Jesus diz que, portanto, aquele homem insistir com aquele amigo, né, ele se levantaria, não pelo fato dele ser amigo, mas pelo fato dele ser importunado. Tá bom? Então, veja só, não era pelo fato dele ser amigo, puxa, meu amigo está aí na porta, não, mas por ele tanto bater na porta, que para ele era mais fácil dizer: é melhor eu levantar, atender esse camarada, colocar os 3 pães na mesa dele, na mão dele, mandar ele embora e voltar para dormir, do que ele continuar a noite toda na minha porta batendo e insistindo. Essa era a lição que Jesus estava trazendo. Quando de repente Jesus vai para outro texto agora, né? Jesus vai para outro contexto agora, onde ele traz o mesmo ensinamento. E lá, se você for acompanhar comigo, você vai ver que essa parábola que está no capítulo 18, ela já é contextualizada a partir do versículo 20 do capítulo 17, porque Jesus vai falar sobre a vinda do reino do Filho de Deus, tá bom? Jesus vai falar de algumas coisas escatológicas a respeito do reino de Deus, tanto é que no final dessa parábola ele vai dizer assim: digo-vos que depressa lhe fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Então esse versículo 8,
ele contextualiza com o capítulo 17 sobre a vinda do reino de Deus. Mas a ideia que Jesus traz aqui é de um Deus, claro, que está atento à nossa oração. E ele conta dizendo o seguinte: em primeiro lugar, ele fala de uma mulher viúva que tinha uma causa para ser pleiteada, e ela foi diante do juiz e disse para ele: olha, eu tenho uma causa, eu preciso que você a julgue. E esse juiz, Jesus deixa bem claro que ele não temia nem a Deus, nem temia os homens, era um juiz mau, né? E ele não deu nem ouvido para essa mulher. Porém, essa mulher, ela continua insistindo sempre na casa desse homem, batendo lá e dizendo: olha, julga a minha causa, julga a minha causa. Veja que tem mesmo a ver com aquele amigo importuno que ficou lá na porta, né? Meia-noite lá batendo. Essa mulher tem a mesma atitude de ficar batendo para esse juiz na porta dele, insistindo com ele, dizendo: olha, julga esta minha causa. E esse juiz, ele cai na seguinte conclusão: não por ele ser bom. Observa, ele julga a causa dessa mulher, não era porque ele era bom. O amigo serve ao outro não porque ele era amigo, mas pela insistência, pela importunação. Esse juiz, não é que ele era bom, não é que ele era temente a Deus, não foi que ele disse assim: eu vou fazer uma caridade para essa mulher. Mas o que foi que ele pensou? É melhor eu responder essa mulher quanto mais rápido, porque ela vai continuar me molestando. Essa mulher vai continuar tirando a minha paz. Bom, o fundamento está já colocado. O que Jesus pesa aqui na realidade é a respeito da perseverança, e vamos falar um pouco disso. Mas em primeiro lugar, o que eu quero falar aqui é o que está justamente no primeiro versículo do capítulo 18. Porque Lucas, ele começa dizendo que Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre. Amém? Então, observe, irmãos, que a oração na vida do cristão, ela tem não apenas um contexto religioso. Na realidade, todo cristão, sem exceção, ele tem o dever de orar. Há uma necessidade extrema quanto à oração na nossa vida. A oração faz parte da vida cristã. Algumas pessoas dizem que a oração é uma ferramenta ou é uma arma, né? Mas a oração, irmãos, ela é muito mais abrangente do que uma arma. Ela é muito mais abrangente do que uma necessidade. A oração, ela tem um peso realmente fundamental na vida do cristão. A oração, irmãos, é muito essencial na nossa vida, né? É claro que a palavra de Deus, pastor, certa vez perguntaram para um pastor e disseram assim: pastor, o que é mais importante, a palavra ou a oração? E esse pastor disse assim: a oração e a palavra é como as asas de um pássaro. Se você cortar uma fora, ele não vai conseguir voar. Irmãos, eu já falei disso aqui, volto a falar. O ministério de Jesus, ele era contextualizado justamente nessa questão, no ensinamento da palavra e no monte e nas orações. Geralmente nós vamos ver nos evangelhos Jesus orando, e olha que ele era Deus. E Jesus vivia uma vida de oração, claro que ele estava incorporado, né, dentro de uma natureza também humana, limitada. E Jesus percebia assim a necessidade de orar e ao mesmo tempo também o modelo de oração que ele se tornaria também para nós quanto igreja. Então orar é uma necessidade, né, implícita na Bíblia, que Jesus ele afirma e que Jesus ele testificou e testemunhou disso de tal forma que ele impetrou isso nos discípulos. Você vai ver que os discípulos eles carregam a marca tanto da palavra quanto a marca da oração na vida deles. Vocês vão ver que o livro de Atos dos Apóstolos, quantas orações inseridas, na realidade, o livro de Atos dos Apóstolos já começa com um mover de oração. E tudo que acontece em Atos dos Apóstolos é seguido de um momento de oração. Quando Pedro está preso, não é verdade? Quando Pedro estava em oração e quando Jesus deu algumas visões para ele, né? Que ele via o céu se desenrolar, alguns animais para ele comer, enquanto Cornélio estava em oração, o anjo foi na casa dele, quando a igreja estava em oração.
E foi dito, olha, aparta Paulo e Barnabé para a obra missionária. Quando Paulo estava em oração e ele teve uma visão de noite, não é verdade? Um homem dizendo para ele, ó, passa a Macedônia e nos ajuda. Então a gente vai ver que o livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro enxertado, inserido sobre o ministério da oração. E a oração, a gente poderia também dizer que a oração ele é um ministério. O que é um ministério? É um serviço, é um trabalho, é algo que nós devemos realmente trabalhar em cima dele, porque é necessário para a nossa vida. A oração é fundamental, irmãos. Tanto é que Paulo ele vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,17, aquela afirmativa que ele fala assim, orai sem cessar. Ou seja, Paulo entende que a oração é tão necessária, que ele diz, se possível for, orem sem cessar, orem em todo o tempo. Paulo vai declarar em algumas das suas cartas, se não me falha a memória, ele fala para a igreja de Éfeso, dizendo, por esse motivo, eu me ponho de joelho. Irmãos, muitas vezes nós vamos ver Paulo dizendo assim, estamos orando pelas igrejas, estamos orando por vocês, continuamos, dou graças a Deus. Então você vai ver que a questão da oração, ela é fundamental na vida da igreja. Ela foi fundamental no Antigo Testamento. Nós falamos no domingo passado a respeito do ministério de Neemias. E se você ler, ou se você já leu, né, o livro de Neemias, você vai ver, irmãos, que nada do que Neemias fazia, ele estava ausente da oração. Sempre ele estava inserido no contexto da oração. Irmãos, a oração ela vai nos mostrar que ela é algo primordial na nossa vida, ou seja, nada do que a gente for fazer, ou seja, nenhum passo da nossa vida pode ser dado, de fato, se não for movido ou guiado sem a oração. Muitas vezes nós oramos, digamos, como fosse um paliativo, ou oramos depois como se fosse para resolver uma questão que ela já está tomando um rumo, não é verdade? Às vezes a gente ora, a oração é como se fosse aquele remédio, né, de um sintoma que já estamos sentindo. Ah, eu vou orar porque algo na minha vida está dando ruim. Amém. É viável, sim. Mas às vezes nós esquecemos, irmãos, que a oração ela deve ocupar o primeiro passo ou a primeira atitude da nossa vida. E talvez ela vai determinar até que nós nem venhamos dar esse primeiro passo. Porque o interessante da oração é que ela vai ter sempre um destinatário que é o Senhor. E nós somos o remetente. E se nós endereçamos a Deus uma oração, é claro que nós vamos aguardar do Senhor uma resposta. Nós não podemos orar, pastor, eu vou mudar de cidade, né? Eu vou mudar de cidade. Eu vou mudar de cidade porque eu estou querendo mudar de cidade. Irmão, já orou? Não, eu vou orar a Deus. Senhor, eu estou mudando de cidade, tá bom? Faz a tua vontade, aquilo que o Senhor quiser, o Senhor me guia, amém. Mas terminei minha oração, já fui na rodoviária ou no aeroporto, já comprei a minha passagem, não estou esperando nem que Deus vai resolver, responder para mim, eu não vou nem saber o que é que Deus espera, não, simplesmente orei, no sentido de comuniquei, se né, que eu tenho essa ideia, falei, orei, não é por desencargo de consciência, não, a oração se exige uma resposta da parte de Deus. Nós não podemos, irmãos, nós temos o dever de orar. Mas o dever de orar pelo quê, pastor? O dever de orar por nós. O dever de orar pelo nosso próximo. O dever de orar pela nossa família. O dever de orar pela nossa nação. Por aqueles que estão exercendo autoridade, porque a Bíblia fala disso, né? Paulo fala disso lá em Timóteo, né? Orar por aqueles que estão em eminência, para que tenhais paz. Então, o nosso dever de oração, irmão, se estende num leque muito grande de tudo que a gente vai fazer. Eu já ouvi vários testemunhos de mães, que antes de engravidar já dizia, Senhor, se for uma filha que eu vier a ter, Senhor, prepare um esposo para ela. E se for um filho, prepare uma esposa para ele, Senhor. Irmãos, para a gente ver a importância da oração, para que a gente já possa estar colocando diante de Deus. Você lembra que Ana, ela quando engravida, né? Quando ela tem Samuel e leva ao templo, o que é que ela fala para Eli? Era por esse menino que eu orava. Era por essa criança aqui. Mas ela era estéril. Mas ela nem grávida estava.
Mas a fé, a oração, irmãos, ela tem essa característica de nos mover à fé. Irmãos, ninguém que pede oração, ninguém que ora é incrédulo. Porque todos que se prestam a orar ou a pedir uma oração, ele tem fé da resposta. Então eu acho lindo essa expressão de Ana, quando ela volta ao templo, agora já de posse da sua criança, já crescida, né? E ela diz, Eli, era por essa criança que eu orava. Ninguém via. Todo mundo, a minha adversária Penina zombava de mim por eu ser estéril, mas eu conseguia enxergar essa criança, era por ele que eu orava. Então, vê, irmãos, a oração, ela nos transcende, ela nos tira desse campo físico e nos arremessa para um campo espiritual que é onde ninguém está vendo, mas nós conseguimos ver. Então, esse é o dever de orar que todo cristão, ele tem que assumir para a sua vida. Agora, quanto ao nível de oração, irmãos, cada um pode elevar o seu nível de oração aonde quiser. Aonde quiser. Nós vamos ver o exemplo de Daniel, né, que a Bíblia diz que Daniel orava algumas vezes no dia, né? E todas as vezes que ele orava, a Bíblia diz que de onde dos seus aposentos havia uma janela que dava sentido para Jerusalém. E ainda que o templo já houvesse sido destruído, mas Daniel estava fundamentado, né? Creio naquela palavra que quando o Senhor disse, todas as vezes que o meu povo, né, se voltar para mim e orar. Então eu creio que Daniel tinha essa ideia, estava voltado ali para Jerusalém, clamando ao Senhor, e por várias vezes Deus manifestou um tal conhecimento na vida dele, quanto livramentos também, irmãos. O Senhor nos livra através de oração. O Senhor nos guarda através de oração. Muitas coisas que às vezes nós vamos perecer, sucumbir, mas através das orações, irmãos, Deus começa a descortinar coisas, Deus começa a desembaraçar coisas, Deus começa a mostrar, e muitas vezes somos livres de coisas que podem arruinar a nossa vida. Em segundo lugar, irmãos, a ideia principal desse texto é sobre a perseverança na oração. E isso está na parte B do versículo 1, lá no capítulo 18, né? Que diz assim, o dever de orar, ou seja, falamos do dever, e ele diz, e nunca esmorecer. Se eu não esmoreço, então eu persevero. Amém? Irmãos, a perseverança, ela vai realmente, digamos, dar um peso na tua oração. Se realmente o teu coração está naquilo. Se você insiste com algo, é porque realmente aquilo te interessa. Você tem propósito com aquilo. Se é algo aleatório que você ora, você pede por algo e esquece, mas a Bíblia está dizendo o que aqui? E não esmorece. Ou seja, ele sempre permanece no mesmo propósito de oração, como também em Lucas 11, 7 e 8, que diz que aquele amigo, ele permanecia na porta do seu amigo, batendo, que é isso? Ele não esmoreceu até ele ter resposta. Irmãos, eu creio que a resposta daquele amigo que já estava com a casa trancada poderia ser assim, amigo, infelizmente, eu não tenho pão, eu não tenho com que te servir. Seria uma resposta, sim ou não? E ele iria embora, porque ele já teve a resposta dele. Mas só que ele sabia que aquele amigo tinha, e o amigo também sabia que tinha. Porque se ele não tivesse, ele já iria despachá-lo, dizendo, amigo, infelizmente eu não tenho. Mas ele disse, amigo, a hora não convém, já está tarde. Ele não disse que não tinha, ele disse que o quê? Que estava tarde. Então o amigo logo percebeu o quê? Ele tem o pão. Então eu vou continuar, eu vou persistir, eu vou insistir na oração, ou seja, na petição. Você vai ver, irmãos, que Jesus ele tem esse lado de nos mostrar a perseverança. O nosso grande problema, às vezes, é que nós oramos por algumas coisas, irmãos, e logo nós abrimos mão. Eu já ouvi testemunho de pessoas dizer assim, puxa, eu orei 30 anos pelo meu esposo, até ele se converter. E às vezes eu digo, meu Deus do céu,
Quanto tempo de oração, não é verdade? Irmãos, desde que eu me entendo de gente, que eu me entendo de crente, que eu oro pela salvação do meu pai. E só que eu batizei, irmão, já tem pelo menos uns 30 e poucos anos, uns 35 anos de batizado. Então já faz um tempinho bom que eu oro pelo meu pai. E às vezes a gente não percebe o tempo que a gente tem orado por algumas coisas. Aí eu vou desistir porque até agora ele não se converteu, não, de forma alguma. Eu vou continuar insistindo pela salvação dele. Eu vou continuar pedindo a Deus por ele, porque realmente isso é algo que está no meu coração, isso é algo que me interessa. E Deus está vendo o quanto de oração está sendo acumulado diante dele, pela petição, pela vida de uma pessoa. Isso significa o quê? Perseverança. Eu não vou abrir mão de tal pessoa, eu não vou abrir mão de tal coisa. E o que é interessante na nossa vida, irmãos, que geralmente nós não abrimos mão de coisas que realmente importam para a gente. Coisas que importam. Aquilo que não importa, facilmente a gente desiste, a gente abre mão, por ser passageiro, por ser algo que, tanto faz. Mas aquilo que de fato tem peso, de importância na nossa vida, nos leva a perseverar. E a oração é uma dessas coisas que devemos sempre pedir, sempre buscar, como se diz, bater, insistir, buscar sem esmorecer. Em terceiro lugar, sempre temos acesso ao céu, independente do horário. Veja que na primeira parábola diz que à meia-noite. Irmão, isso é hora de ninguém na casa de ninguém ainda pedir coisa. Meia-noite. É uma hora que mostra o quê? Que ninguém aguarda mais ninguém, não é verdade? Quem é que aguarda uma visita meia-noite? Ninguém. Irmãos, até um telefonema, depois das 10 horas, 11 horas, você já fica com o coração quase caindo, não é verdade? Misericórdia. Telefone tocar de madrugada, meu irmão, você não espera uma coisa boa. Tive um sonho bom aqui contigo, aqui, tem um dinheiro na tua conta, fiz um pix para você, Não tem nada disso. Uma oração, uma ligação fora de hora, meu irmão, alguma coisa boa não é. Não é verdade? Agora imagine esse camarada, meia-noite, ele batendo na porta do amigo. Ou seja, irmãos, o céu nunca está fechado. Não existe hora que seja inconveniente para Deus. Você pode orar a hora que for, o céu está aberto. Sempre. Pode ser à meia-noite, pode ser às 3 horas da manhã, pode ser às 5 horas, pode ser qualquer hora que você orar. Deus sempre, isso vai mostrar a ideia que para mim, que eu absorvo desse texto é o seguinte: não tem hora inconveniente para Deus. A hora que você estiver disposto a orar, Ele estará disposto a ouvir a tua oração. Amém? Em quarto lugar, irmãos, ninguém pode dar se não recebe. Aquele homem, ele tinha uma visita na sua casa, porém ele não tinha comida para dar, mas o seu vizinho tinha. Foi que ele pensou: eu vou na casa do vizinho, eu peço, ele me dá, então eu dou. Então observa que o princípio do reino de Deus é o seguinte: é pedir e é dar. Amém? E eu não posso dar nada que antes eu não tenha recebido. A oração me faz receber coisas da parte de Deus, para que eu possa oferecer e dar para outras pessoas. A oração nos faz receber de Deus coisas que a gente possa transferir sobre a vida de outras pessoas, e que se a gente não buscar em Deus, nós não receberemos. Às vezes pessoas precisarão de uma palavra de vida, da tua vida, e às vezes tem pessoas que dizem: eu não tenho o que falar. Por quê? Porque não pediu, porque não recebeu. O interessante é que quando nós pedimos a Deus: Senhor, provê da tua sabedoria sobre a minha vida, porque é isso que Tiago diz, Se alguém não tem sabedoria, peça, que Ele dá de graça, sem lançar em rosto. Amém? Então aquilo que nós pedimos, nós recebemos da parte de Deus. E eu não tenho nada, se a gente for falando num contexto aqui de igreja, tudo que nós podemos oferecer e transmitir não é nada nosso. Paulo sabia falar muito bem disso. Paulo fala assim: o meu evangelho eu não recebi de homens, mas eu recebi do próprio Cristo.
Eu recebi do Senhor tudo que eu tenho para transmitir. Eu recebi do Senhor. É quando você está numa situação para resolver, para administrar, e de repente você começa a ter atitudes que você vai dizer: eu só pude me mover dessa forma porque Deus foi comigo. Ou de repente, quando alguém chega para você, diante de uma situação tão adversa, e ela abre o coração com você, e você é tomado ali em palavras, em falar, que de repente você fica impressionado com você mesmo, e dizer: meu Deus, eu não sabia que eu tinha tanta coisa para transmitir. Mas por quê? Porque você primeiro recebeu. Então, irmãos, essa é a ideia do reino. Você não tem nada para dar, se primeiro você não receber. Isso abre precedente para outro princípio que a gente poderia falar aqui, né? Claro, a gente vai ver que quando Jesus está naquele ajuntamento lá, que já está tarde, e os discípulos dizem: Senhor, a multidão despede elas porque estão com fome, Senhor. E Jesus fala para eles: dá-lhes vocês de comer. Ou seja, mas como é que eu vou dar de comer se eu não tenho com que dar? Alguém diz assim: mas tem um jovem aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Então trazemos aqui, trouxeram a Jesus. Jesus dá graças, e o que é que Jesus faz? Jesus dá aos discípulos. Quando os discípulos recebem, eles começam também a compartilhar. Então observa, eles só puderam dar porque eles receberam. Amém? Então dentro do reino funciona dessa parte. E quem é que nos dá? É Deus. Mas como é que Deus nos dá? Quando nós pedimos ao Senhor. E é claro que Paulo, irmãos, ele vai falar assim: olha, peçam os melhores dons, orem pedindo a Deus os melhores dons. Você tem orado dessa forma? Senhor, me usa com os melhores dons para a edificação do teu reino, da tua igreja. Irmãos, se nós não recebemos, é porque nós não pedimos. Mas se eu pedir, eu vou receber. Porque Jesus vai falar aqui: o homem sendo mau, ele dá coisa boa ao seu filho. E você vai ver que tanto a ideia do amigo importuno quanto do juiz iníquo são de homens, mas de homens que deram. Observa Jesus falando assim: se o homem é mau e ele serve, imagina a Deus, portanto o Senhor não vos dará o Espírito Santo. Veja só, o interesse de Deus é nos dar coisas que vai muito mais além daquilo de precioso que a gente enxerga. Às vezes a gente está achando que o mais importante da nossa vida... Irmãos, observa que Daniel e os amigos de Daniel se tornaram excelentes. Não foi porque pediram: Senhor, olha, me dá um cargo aqui excelente aqui no governo de Nabucodonosor. Senhor, me dá uma posição aqui exclusiva. Não foi isso que eles pediram, não. Eles temeram a Deus, receberam de Deus um espírito excelente. Amém? A partir desse Espírito, do Espírito de Deus derramado sobre a vida deles, eles prosperaram em todos os seus caminhos. Então observa o que foi que eles pediram, irmãos. Às vezes nós estamos pedindo o que é mal, como a Bíblia fala: não recebeis porque pedis mal para gastar no vosso deleite. Às vezes pedimos coisas que vai satisfazer só o nosso tempo, nosso momento, só aquilo lá, e quando passa, irmãos, é aquele tumulto todo. Mas quando pedimos coisas que é para a glória de Deus, a coisa virá de tal forma que vai nos encher e vai ser útil para aquelas pessoas que estão em nossa volta. Então, ninguém tem nada para dar se primeiro não receber do Senhor. Em quinto lugar, a certeza que estamos falando com Deus. Vamos lá no capítulo 11, ou melhor, no capítulo 18. No versículo 5. Capítulo 18, 5. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. E agora, o capítulo 11, e o versículo 8. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Tudo. Não era só o pão, não, irmão. Tudo. Então observa, quando nós oramos, nós temos a certeza que estamos falando com Deus. Deus, claro que esse amigo, ele não representa Deus. E nem o juiz iníquo representa a Deus. Mas eles têm um contraponto. Ou seja, eles são totalmente diferentes. Deus é Deus e esses são homens. A Bíblia vai dizer que até o juiz ele era iníquo.
E vai dizer que o amigo não ia servi-lo pela amizade, mas pela importunação. Mas o que é que tem a ver isso aí? O que tem a ver é o seguinte, irmão, se o homem é mau, e se ele é convencido a servir ou a fazer algo por alguém, imagina Deus. Amém? Imagina Deus. Se você consegue convencer alguém, se alguém cede algo a você pela tua insistência, imagina Deus. Não por nós, irmãos, nós não ganhamos para Deus. A ideia, eu vou ganhar no cansaço com Deus. Não tem aquela pessoa que diz assim, eu vou vencer tal pessoa no cansaço? Não é verdade? Eu vou insistir, eu vou pedir, eu vou continuar pedindo a ela até chateá-la, né? Até ela ter que me dar. Irmãos, ninguém vence Deus no cansaço, não, irmão. Mas a ideia aqui é saber a quem estamos pedindo, saber a quem nós estamos orando, saber, pastor, há tantos anos eu sofro com esse problema aqui, mas há tantos anos também tem se orado por esse problema? Às vezes, irmãos, nós não. E oração é uma coisa tão estranha, né? Assim, no sentido que às vezes a pessoa não quer, como se diz algumas pessoas, não quer pagar o preço de oração, né? Tem gente que usa esse termo, né? Meu irmão, tem que pagar o preço de oração. Irmão, você tem pago o preço de oração? Tem pago o preço de oração? Ou é fácil a gente terceirizar a oração? Tem alguns vídeos que circulam na internet que é até horrível, né? É triste, né? Olha, se você fizer um pix para mim, tá? Eu vou, tanto é 7 minutos de oração, tá? Se você quiser mais tanto de oração, se você quiser mais 7 minutos, o pix aumenta para tanto. Se você quiser 1 hora de oração, aí vai aumentar para... Irmãos, pelo amor de Deus. E se tem quem venda, é porque tem quem compra. Está entendendo? Se tem quem vende, é porque tem quem compra, irmãos. E compra porque não conhece nada da Bíblia. Porque a Bíblia vai dizer que nos foi aberto um novo e vivo caminho, que todos os homens têm acesso a Deus por intermédio de Cristo. Todos os homens. É claro que nós vivemos naquela questão também da intercessão, ou seja, eu oro por você, você ora por mim, e isso é viável, isso é bíblico. Mas eu não posso depender só da tua oração. Irmão, ora por mim. Irmão, ora por mim. Irmão, ora por mim. Amém, irmão. Mas ore também por você e aprenda a orar por outras pessoas também. Mas eu não sei orar. Irmãos, orar é conversar com Deus. É falar para Deus como é o teu dia, como foi teu dia, os problemas que você ouviu, as pessoas que necessitam de oração, que há inúmeras no mundo. Isso é colocar isso diante de Deus. É orar. E saber que Deus ouve a nossa oração. E saber que Deus está atento à nossa oração constantemente. E Deus só não vai ouvir a oração de quem não ora, de quem não faz. E em sexto e último lugar, irmãos, tudo, por mais ainda que a gente ore, está dentro da vontade e do tempo de Deus. Porque dentro desses contextos vão dizer que ainda que pareça que o Senhor seja tardio, Deus não é tardio. Deus, ele se move no tempo propício e oportuno. Irmãos, nenhuma oração minha, ela pode mudar a vontade daquilo que foi pré-estabelecido por Deus. Pastor, então por que eu tenho que orar então, pastor? Porque a oração, irmãos, ela tem vários sentidos na nossa vida, e um dos mais interessantes é nos ajustar à vontade de Deus. Quando eu oro, eu não vou ajustar a vontade de Deus à minha. Quando eu oro, eu vou ajustando a minha vontade à vontade de Deus. Ele tem o tempo dele e ele tem a vontade dele. Então observa, quando eu faço uma oração a Deus, quando eu peço algo a Deus que eu gostaria muito de receber, que eu acho que aquilo seria o máximo na nossa vida, e simplesmente Deus não permite, a coisa não vira, a coisa não acontece, a coisa não dá certo de jeito nenhum, isso é um não de Deus para a minha vida. Isso é ruim? O não de Deus é algo ruim para a minha vida? De forma alguma, não é. O não de Deus, irmãos, é algo glorioso na nossa vida. Por quê? Porque Deus, ele tem a vontade, e ele sabe o melhor, e ele tem o tempo para a nossa vida.
Amém? Então nós não oramos para primeiro, eu vou ganhar Deus no cansaço, e segundo, eu vou ajustar Deus à minha vontade. Eu lembro de um livro que eu li, de uma irmã que ela fez missões na África. E ela disse que por muitas vezes não tinha vontade de fazer aquilo que Deus dava direção para ela fazer, porque ela sabia que a coisa seria complicada, seria difícil. E eu acho interessante, uma das orações dela, que ela dizia: Senhor, eu vou me sujeitar em oração até eu me conformar com a tua vontade. Realmente isso é tremendo. Até eu me conformar com a tua vontade. Senhor, não desista de mim até eu me conformar com a tua vontade, Senhor. Pois eu sei que jamais o Senhor se conformará ao meu querer. Então a oração, irmãos, ele tem esse peso na nossa vida. Nos submeter a parecer mais com o Senhor, a conhecer mais de Deus e a comunicar. E eu gosto de falar isso, não no sentido de informar, mas de compartilhar. De poder dizer: Senhor, eu confio a Ti a minha vida, eu coloco diante de Ti a minha vida. Irmão, se eu não orar, Deus sabe tudo na minha vida, é verdade? Se você não pedir nada a Deus, Ele sabe tudo da tua vida, porque a Bíblia diz em Salmo 139, que antes que o homem abra a sua boca, Ele sabe daquilo que está no seu coração. Então eu não oro para informar a Deus: Senhor, eu vou te contar hoje como foi o meu dia para o Senhor ficar sabendo. Não, Senhor, eu vou te contar hoje o meu dia porque eu quero me comunicar com o Senhor. Eu quero poder compartilhar a minha vida com o Senhor. Eu quero ser íntimo do Senhor, porque a oração também tem esse peso na nossa vida. Irmãos, quanto mais íntimos de Deus, mais afastados do mundo. Quanto mais próximos do mundo, mais afastados de Deus. E a oração tem esse poder de intimidade. Tem aquelas pessoas que oram, o paizinho, né? Lindo, né? Tem gente que gosta de orar dessa forma, né? Eu não oro assim, eu chamo mais o Senhor, tu és meu pai, mas tem gente que vai logo no paizinho. Paizinho, Senhor, é aquela coisa, o que é isso? É aquela intimidade com Deus. É como a Bíblia fala, o Abba, né? O Abba era o paizinho. É isso que a Bíblia, o Abba pai, é o paizinho, é o pai amoroso, é o pai que ouve, é o pai que cuida. É o pai que está ali ouvindo, atento, irmãos. Qual é o pai, qual é a mãe, irmãos? Quem é pai e mãe aqui sabe disso. Quando a criança era novinha, quando teu filho era novinho lá, irmão, qualquer choro dele, qualquer viradinha dele no berço, qualquer respiradinha dele mais profunda, irmãos, você acordava rapidinho. Rapidinho. Porque o pai está atento à petição do filho. Se ele dá um choramingadinha, um chorinho, qualquer coisa, já se coloca na prontidão, já vai ver o que está acontecendo, se é fralda, se é comida, se ele está sujo, o que é que ele precisa. Por quê? Porque o pai está sempre pronto à petição, ao clamor, a ouvir a voz do seu filho. Ou seja, o que é que ele quer? A oração é um meio de intimidade, irmãos. A oração é um meio de intimidade que Deus estabeleceu. É claro que toda oração também, a gente pode assegurar e confirmar que ela tem que ser feita em nome de Jesus. Porque é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz, irmãos, que o final de toda oração é nós orarmos em nome de Jesus e declararmos: Senhor, seja feita a tua vontade. Jesus ensina essa questão tanto na oração modelo, né? Seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. E quando Jesus ora no Getsêmani: Pai, passa de mim esse cálice, contanto que seja feita a tua vontade. Amém? Irmãos, e orar pedindo para Deus fazer a vontade dele: pastor, eu tenho medo de orar e pedir para Deus fazer a vontade dele. Por quê? Porque ele não vai fazer o que eu quero. Irmãos, ele não vai fazer o que você quer. Não é se você pedir pela vontade dele ou não. Mas pedir pela vontade dele é um sinal de confiança e submissão. Quando eu digo: Senhor, faz a tua vontade, ou seja, irmãos, é quando alguém diz assim: olha, como é que eu devo fazer isso aqui para você? Você diz assim: faça do melhor, aquilo de melhor que você, né? Como certa vez que num filme, e o camarada chegava no restaurante e dizia: o que é que você quer? Ele dizia assim: me surpreenda, faça o melhor, dê o seu melhor. É como a gente chega para Deus e diz: Senhor, o que o Senhor fizer será o melhor. O que o Senhor fizer será o perfeito. Senhor, eu confio no seu bom gosto, eu confio na sua vontade, Senhor.
É quando você contrata, claro que aqui é uma alusão totalmente diferente. É quando você contrata alguém e diz assim, olha, eu contratei você porque eu sei que você é o melhor. O que você fez, o que é que você tem em mente? Não, eu quero que você faça o que você tiver de melhor. Ou seja, a nossa confiança a Deus tem que ir muito mais além disso. Quando nós oramos, Senhor, faz a tua vontade, diz, Senhor, eu confio no que o Senhor fará. Se o Senhor fechar a porta é porque foi melhor. Se o Senhor abriu a porta é porque é melhor. Se o Senhor está permitindo porque é melhor. Se o Senhor não permitir porque é o melhor. Senhor, a tua vontade prevaleça. Aleluia. E a gente pegar um cheque, né? E colocar na mão do Senhor e dizer, Senhor, o Senhor faz o que o Senhor quiser. E da mesma forma ele pegar o cheque e colocar na nossa mão na oração. E dizer, olha, põe aí o que você quiser. Esse relacionamento, essa mutualidade. Então a oração tem esse peso na nossa vida, irmãos. E certamente Jesus ensinou essa questão da perseverança na oração. Amém? Oremos, busquemos a Deus. Oração é algo que nós praticamos, irmãos. Pastor, eu oro meio devagar. Prática. Prática. Oração é algo que nós devemos praticar. Leitura bíblica, praticar. Estudo bíblico, praticar. Irmãos, tudo é com prática, irmãos. Veja só a questão aqui, né? Pedir. Eu peço algo a Deus. Vamos fazer um exemplo bem prático aqui para a gente finalizar. Senhor, um exemplo. Quanto ao ministério, quanto à igreja. Senhor, eu quero ser um pregador da tua palavra. O que é que eu estou fazendo? Pedindo, não é verdade? Pedindo. Irmão, é só por pedir que eu vou receber? Hã? Aqui é que ele fala em segundo lugar. Então agora você vai ter que buscar. Né? Eu vou buscar. Eu primeiro pedi, agora eu vou buscar. O que é buscar? Eu vou buscar conhecimento, meu irmão. Eu vou ler, não é verdade? Por quê? Porque eu peço e eu busco em Deus. Para que a porta, ela se abra. Porque existem coisas na nossa vida que não adianta... Ah, Senhor, faz tal coisa, né? Até eu achei interessante, eu escutando um programa, e a pastora estava orando, né? Ela disse, Senhor, abençoa teus filhos, abre as portas de emprego, Senhor, faz com que eles saiam e entreguem currículo. E é verdade, irmão. Porque ninguém pode ficar em casa dizendo, Senhor, abre a porta de emprego, né? E acorda de meio-dia. Não. Eu acredito que Deus abre porta de emprego e manda buscar em casa. Acredito nisso, isso já aconteceu comigo já. Está entendendo? Mas a regra não é essa. A regra é você entregar currículo. Amém? Então, ou seja, peça, mas também bata. Peça, mas também busque. Amém? É oração. Ou seja, treine, exercite a sua vida de oração. Comece com o mínimo. Quanto tempo você ora? Ah, pastor, eu não oro nada. Então, qualquer 5 minutos para quem não ora nada, já é alguma coisa. Então comece a fazer isso, exercite. Se você quer ter uma vida espiritual abençoada, irmãos, nós não poderemos ser chamados de cristãos se não tivermos uma vida de oração e uma vida de Bíblia. Amém? Deus te abençoe, Deus nos abençoe.